Vamos lá então ao nosso estudo desta noite, voltando aqui aos nossos cultos. Mas nós continuamos, né? Não sei, aliás, é claro que vocês, os membros, principalmente notaram que o que nós fizemos, obrigado, irmão. O que nós fizemos? Nós continuamos dando a palavra. Quando vocês estavam lá no Facebook, no YouTube, estamos dando a palavra. E as mensagens são sempre baseadas na palavra. Nós continuamos o estudo como se estivéssemos todos aqui. E agora que uma parte da igreja está aqui, nós vamos continuar estudando a palavra. E vamos lá para a primeira carta de Pedro, que é o que nós estamos estudando. Vamos para a primeira carta de Pedro, nós estamos lá, né? Vocês têm acompanhado comigo a nossa aqui, meditação nesta carta do apóstolo Pedro. Nós já estudamos o capítulo 1 da primeira carta de Pedro até o verso 4. E hoje nós vamos andar um pouquinho mais, mas eu vou ler o texto, ainda está no começo. Então eu vou ler o texto desde o capítulo 1, mas eu vou hoje até o verso 7, tá bom? Então vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Lemos até aqui, agora eu vou continuar hoje. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, por tuas maravilhas. Obrigado, Pai, pelas pessoas que estão recuperadas de suas doenças, que estão melhores de saúde, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por aquelas que estão enfrentando as doenças e as dificuldades. Obrigado, Senhor, por aqueles que o Senhor tem preservado e pelas famílias enlutadas que o Senhor consolou. Nós só temos a dizer para o Senhor, muito obrigado, principalmente pela salvação que o Senhor nos deu. Nós somos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, no verso 5, como está aqui, que mediante a fé estáis guardados na virtude ou no poder de Deus para a salvação. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar essa noite é que a salvação sua e minha, ela está guardada por Deus. Nós vimos na semana passada que é uma herança, né? Essa salvação é uma herança incontaminável, imarcessível, né? Que é imurchável, mas ela está guardada no céu para nós. É isso que nós temos que pensar. Ela está guardada e nós temos que pensar o seguinte: por que então, pastor, se está guardada no céu para nós, se ela está no poder de Deus, por que é que de vez em quando eu fico triste e eu fico com medo? Porque parece que de vez em quando eu perdi a salvação. É essa a minha certeza. Eu perdi a salvação em algum momento. Estou brincando, estou falando o nosso sentimento. Primeiro que eu não posso perder uma coisa que não está comigo. Sabe aquela história quando a gente fala assim, né? Lá em casa, lá, né? Mariana, você guardou a chave? Guardei, então eu já fico tranquilo. Já não é mais preocupação minha. Não é. Se ela guardou a chave, eu estou tranquilo. Não é assim que a gente faz na nossa casa? Com a salvação do mesmo jeito. Senhor Deus, a salvação está contigo? Tá, então eu vou estar tranquilo. Mas por que eu
confio em Deus, mas o temor me sobressai. Na verdade, irmãos, quando o pecado entra em nossa vida e nós permitimos que ele domine o nosso coração, quando nós caímos no pecado, aí sim a alegria da salvação parece que ela murcha. A salvação não, mas a alegria. Sabe, porque nós ficamos decepcionados, não com Deus, mas conosco mesmo. A gente acha que falhou quando não deveria ter falhado. Mas sabe, você pode chegar e dizer: Senhor, me castiga, porque eu mereço. Você pode fazer isso. Só que eu não te aconselho a fazer. Não faz isso não, sabe? No fundo, sabe o que isso demonstra? Um pouco de orgulho. Porque na verdade, nós deveríamos de nos humilhar e dizer: Senhor, somos pecadores mesmo. Vamos pegar o exemplo de Davi. Davi era um homem, a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Ele era um homem que fazia tudo para agradar o seu Deus, mas um dia ele caiu num pecado de adultério. E quando ele cai nesse pecado, ele tenta consertar esse pecado de adultério com mentira. E daí ele não consegue consertar o primeiro pecado, e um pecado ele nunca vem sozinho, vem com outro. E depois desta mentira ele comete um assassinato. E depois ele faz o que muitos de nós fazemos. Quando o tempo passa, a gente vai deixando de lado. Aí um dia, o profeta Natã vem para ele e o acusa. E mostra para ele que ele pecou. E sabe o que ele faz? Davi se arrepende e ele escreve o Salmo 51. Eu vou te convidar para ir lá. Você que talvez esteja triste, você talvez que esteja aí preocupado, tem algum pecado que tem te incomodado, e você fica tão triste que parece que Deus se esqueceu de você. Eu vou ler um trecho do Salmo 51. Essa é a oração de uma pessoa que pecou. Não é: Senhor, me castiga porque eu mereço. Não é pegar um chicote e se bater nas costas num alto flagelo. Não, não é isso que a Bíblia diz. Se você tem um pecado, você tem que fazer essa oração aqui, olha, de Davi, no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falardes, e puro quando julgardes. Eis que com iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Essa é a oração. Se você tem algum pecado, tem algo que está te magoando, está sentindo aquela frieza de quem pecou, e eu repito o que eu venho falado. Não, pastor, não matei, não roubei, não cometi adultério. Sabe, pastor, é frieza só, pois frieza é pecado. Querer se afastar de Deus é pecado. Então, se você está sentindo isso, ao invés de você se conformar, dizer: mas tá bom, eu vou esperar eu ter vontade de novo. Não. Pede misericórdia a Deus. Senão é orgulho. Por que os divórcios acontecem? Porque um erra, não quer pedir perdão, acaba tendo orgulho, e o outro não perdoa, e assim gera aquela confusão enorme. Mas que talvez, se você se humilhasse, você resolveria o problema. E aqui Davi, o que ele faz? Ele se humilha diante de Deus.
Ele fala: Senhor, eu estou vendo o meu pecado, eu sei, sou eu te peço, Senhor, devolve a alegria da salvação. Talvez você precise estar orando por isso agora. Ore, pede a Deus para te devolver isso, sabendo que esta dúvida que você tem é um fruto de um pecado. Nosso corpo é pecaminoso. Paulo diz lá em Romanos, né? Quem me livrará desse corpo, da morte, desse corpo de pecado? Então, você e eu somos sujeitos a isso. Precisamos de nos animar pedindo misericórdia. Como é que o apóstolo, eu vou ler de novo o texto, volta lá para Pedro, o capítulo 1, verso 5, vamos continuar. Quando nós temos dúvidas, né, o apóstolo continua dizendo que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Eu vou ler em outra versão, aliás, em duas versões diferentes. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. E ainda uma outra tradução, porque todas estão corretas, irmão, só o sentido, estou lendo nelas para você ter uma ideia melhor do texto. E outra tradução diz assim: que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Irmãos, olha, Deus nos deu a salvação e Ele nos guardará. Lembra-se das palavras de Jesus, né? Ele está lá em João, eu anotei aqui, eu vou voltar sempre para Pedro, mas eu gostaria de ler um texto muito conhecido em João 6,37, quando você achar que Deus te esqueceu, que Deus quer te expulsar, não, olha o que diz em João 6,37, o Senhor Jesus diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Não, irmãos, Deus não vai lançar você fora. Nós temos que nos humilhar. Lembra, nós já lemos isso. Olha, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É isso que Pedro diz. E Tiago completa: para que a seu tempo vos exalte. Então, sabe o que falta para nós um pouco? É de humilhação. Falta um pouco de nós pedirmos para Deus misericórdia. Estamos pedindo tantas coisas, os nossos pedidos de oração, eles enchem aqui com termos de saúde. É claro, eu compreendo. Não vai ter um pedido aqui: pastor, ora por mim, porque eu estou com pecado aqui, e eu quero que Deus me perdoe. A gente não vai pedir isso, a gente não vai. Então é o tipo de oração que você vai fazer no seu quarto, trancado, lá onde só você e o Pai podem conversar. E nesta hora você pode falar para Ele: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Como o pastor Neil falou, algumas pessoas querem voltar para a igreja, é isso. Sabe o que elas fizeram? Elas não querem vir aqui, eu não sei quem é, então eu fico livre para dizer isso. Eu tenho certeza, pastor Neil, que essas pessoas que lhe procuraram, elas não vêm aqui dizendo: pastor, olha, eu quero vir aqui, porque na verdade eu tenho algum direito. Não, quando a gente pede para voltar, a gente fala assim: olha, eu errei e eu quero voltar. Mesmo que não seja um pecado, às vezes é um erro. Eu quero voltar. Às vezes, nós até renovamos os nossos votos, nem saímos da igreja, mas renovamos. Não sei se você que já tem muitos anos de igreja, de vez em quando eu vejo umas pessoas aqui na frente renovar os votos. Assim, ele diz: olha, eu preciso de orar pela minha fé, quero me dedicar melhor, uma rededicação. Aí a gente olha e fala: mas essa pessoa está todo domingo aqui. Não significa muita coisa. Porque quem conhece o coração do homem? Só Ele. Então eu não conheço seu coração. E eu quero te pedir que, se você precisa de pedir misericórdia para Deus, ore e peça. Não precisa falar comigo, nem com Neil, mas peça. E relembra a palavra dele, que é verdade. Mostre frutos. Mostre fruto digno de arrependimento. É isso que temos que fazer. Quando nós pensamos aqui no que o apóstolo Pedro está falando, sobre essa herança guardada, né? O que ele diz aqui, olha, mediante a fé nós estamos guardados. Ele está falando da herança. E guardado até quando? Até a revelação do Senhor Jesus, até a segunda vinda, quando os nossos corpos serão glorificados. É esse o caminho que nós estamos indo. Se você for comigo em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele fala disso. Olha, eu vou lá para Romanos capítulo 8,
onde ele também fala desta herança guardada, dessa salvação guardada. No verso 17, ele diz assim, olha, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Irmãos, essa esperança que nós temos, que é uma convicção, nós chamamos aqui de esperança, de que quando Cristo vier, ele vai nos levar. Sabe, muitas pessoas estão morrendo nessa pandemia, mas eu tenho uma péssima notícia para você. Se você não morrer de Covid, vai morrer de outra coisa. Não tem jeito. Sabe, brinquei recentemente com uma pessoa que eu falei assim, tal pessoa morreu, e eu falei de Covid, ela, graças a Deus não. Eu falei, mas graças a Deus não. Não foi de Covid, mas morreu. Tanto faz. Só a diferença é que não vai ter velório. Mas é claro, é porque é o nosso jeito de pensar. A gente está tão, assim, impregnado com esse negócio de Covid, que pra gente, olha, eu quero morrer de qualquer coisa, menos de Covid. Não, vai morrer de qualquer coisa mesmo, pode se preocupar, vai morrer. Só que depois a vida continua. E nós vamos prestar conta. O apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 8, ele vai nos falar de que essa esperança que nós temos da salvação, da glorificação. Você está no capítulo 8? Vai comigo para o verso 23. Olha o que o apóstolo diz. Ele falando da criação, né? Ele diz, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, nós estamos aí nesta esperança de uma vacina. Não, nós temos que ter esperança da vida eterna. O problema é que talvez a vacina venha e nós vamos morrer de outras coisas. Olha aí, teve um pedido de oração hoje de alguém com tétano. Olha, eu ouvi falar de tétano só na época da vacina. Eu confesso, eu não me lembro de ter ouvido uma pessoa que tinha tétano nos últimos anos, muito difícil. Mas existe ainda. Por quê? Porque o mal continua. E a nossa esperança é que um dia esse corpo será glorificado. Todo aquele que aceita Jesus Cristo, ele vai ter o corpo glorificado. E nós vamos viver na presença dele. É isso que Pedro está falando para nós. Só que, se você continuar aqui no verso 6, olha o que ele diz. Ele está falando, né, da salvação, da esperança que vai se revelar na vinda de Cristo. Ele está feliz. E daí ele completa no versículo 6, dizendo, em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. E aí nós temos que pensar, se nós já somos crentes, se nós chamamos Deus de Pai, por que ainda porque ainda nós sofremos? Pedro diz que ainda nos é necessário sermos contristados. O que é contristar? Contristar é fazer alguém triste. E o que o apóstolo está nos dizendo é que as tentações vão nos fazer tristes, mas isso é necessário. Nós precisamos de passar pelas provações. Pastor Neil, quem diria que nós passaríamos por uma coisa dessa? Mas eu quero fazer um exercício cruel com você. Cruel. Pense num cristão que você muito admirou e caiu. Quem diria? Pense naquele cristão que talvez tenha dado grande testemunho nesta igreja e hoje quase um ateu. Quem diria? O pecado, ele não deveria nos surpreender, mas nos surpreende. As doenças não deveriam nos surpreender, mas surpreendem.
surpreendem. A gente sempre vai estar sujeito a isso. Então, o que nós temos que fazer? É nós nos guardarmos para que nós não caiamos nisso. É isso que ele está falando. Olha, vocês vão ser contristados por tentações. Aliás, o Senhor Jesus tinha falado nisso. Ele não disse, olha, quando vocês me aceitarem, os problemas estarão resolvidos. Aliás, ao contrário, Jesus diz. João, capítulo 16, eu vou voltar um pouco, em João, no Evangelho de João, capítulo 16, no verso 33, João 16, 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que ele está falando para nós. Jesus venceu o mundo. E daí, por que fala? Mas Pedro diz que é necessário isso. Por quê? Além do que Jesus falou, é necessário porque Jesus falou, mas tem alguma outra razão? O apóstolo Pedro, volta lá, ele fala assim, ele fala que é necessário nós sermos contristados, nós ficarmos tristes com as tentações. Por quê? Porque no verso 7 ele diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Essa prova, irmãos, que nós temos, ela é boa para nós. Sabia? Ela é boa. Estava lendo um livro sobre uns treinamentos lá dos Marines dos Estados Unidos, e eles tinham uma coisa assim, quando você fazia alguma coisa, errava, era o último da competição, então você ia para um jeito que era no final do dia chamado circo. O que é no circo? O circo é assim, você foi o último da corrida, pois todo mundo vai parar e você vai correr ainda mais tantos quilômetros. Você foi o último da natação? Pois então, tá bom. Quando terminar o dia, todo mundo vai parar e você vai continuar mais alguns quilômetros nadando. E o autor desse livro diz que aconteceu isso com ele. E a primeira coisa é ficar envergonhado. Fiquei por último. A segunda coisa é que você vai ser de novo envergonhado, porque todo mundo vai parar e você não vai conseguir. E ele diz que nesse momento você fica questionando, isso é uma coisa horrível. Mas ele diz que depois de um tempo, você começa, quando você volta do circo, você foi o mais bem treinado, porque você nadou mais do que os outros. Você correu mais do que os outros. E normalmente, ele diz que quem passa assim pelo circo, nas outras provas, ele chega lá no começo, nas primeiras. E ele fala, o circo é bom. A provação, eu vou mudar isso para provação é boa, porque ela reforça. Olha o que você faz na academia. Você que vai, né? Quando puder, não sei se pode ir ainda, acho que não pode, mas você que vai na academia, o que você faz? Você maltrata o seu corpo para que ele fique forte. E a gente que não faz academia, o que acontece? A gente deixa o nosso corpo descansar para criar banha e músculo flácido. É assim. É assim, irmão, não precisa fazer nada. Nada. Agora, você quer ficar forte? Tem que fazer academia. É desse jeito que vai funcionar a vida. E por isso é que tanto Pedro quanto Tiago diz que provação é boa. Então, para nós, olha como é interessante. Essa pandemia que está nos obrigando a usar máscaras, sentar separado, não ver as coisas como nós víamos antes, não poder abraçar os pais, não poder abraçar as pessoas, ter riscos muito fortes. Só que, olha, eu tenho certeza que esta geração que passar pela pandemia, ela tem que ser uma geração mais forte, porque ela já viu isso. Se você conhece alguém que já passou pela guerra,
Ele é mais forte. Quando eu era adolescente, 13 anos, eu trabalhava. Eu trabalhava num bar. Eu não era crente, eu trabalhava num bar. E tinha um alemão, de verdade, que ia lá. E um dia ele disse para mim assim, eu fui para a guerra. Então ele pegava o ovo e fazia assim, ó, cloc, e bebia aquilo e dizia, como isso é gostoso. E eu gosto de ovo, mas cru assim. Ele disse, olha que bom ver esse ovo, hein? Porque na guerra a gente pegava no ninho e estava sujo. E a gente comia do mesmo jeito. Aquele homem é forte. Talvez você, como eu, faz nojinho, né? Ovo cru. Mas quem passou para a guerra, dá graças a Deus de achar um ovo. Então, as provações, elas nos deixam mais fortes. Você deveria aproveitar essa pandemia para ficar mais forte. Mais forte. Não fique mais fraco. Você tem que ser aqui mais forte. É assim que tem que ser. Sabe, olha o testemunho que o Júlio passou. Eu vou levar daqui uma bagagem, é isso. Eu quero sair dessa pandemia com uma bagagem. Eu quero aprender. Nem que seja a bagagem de saber da saudade que eu sinto dos irmãos. Mas isso vai levar na bagagem. Quem seja a bagagem de falar, eu não quero mais que aconteça isso, porque eu não quero de novo sentar longe dos meus irmãos como agora. Tanta coisa que nós podemos levar na bagagem. E é por isso que Tiago, endossando, corroborando o que Pedro fala, ele diz o seguinte, vamos lá para Tiago? De quarta-feira temos estudado o livro de Tiago. Então, volta um pouquinho aí para Tiago, capítulo 1, verso 2. Olha o que ele diz assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita ou completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E esse cair em tentação não é se deixar levar pelo pecado, é tropeçar, é encontrar a tentação. É desse jeito que a gente faz. Olha, tem uns programas na televisão aí, né? Fico pensando, tem um programa, não sei se vocês já viram, como pega a cobra com a mão, assim, ó. Já viram aquilo? É interessante, né? Eu estava assistindo esses dias um desses programas e a cobra deu uma picada no homem. Aí ele, sabe o que acontece? Aquele homem não vai ser mais picado de novo, ficou esperto, já aprendeu. Agora não. Aproveite a provação. Está sofrendo? Não vai cair de novo. Não deixa cair de novo. É isso que ele está dizendo. Nós vamos ter mais paciência, vamos ter mais cuidado. Se você continuar, Tiago, não é a mensagem de hoje, mas Tiago ele vai falar depois sobre sabedoria, que é como eu passar pela provação com a sabedoria que vem de Deus. Então eu queria que você aprendesse isso, assim como eu estou aprendendo. Passar pela provação e aprender. É isso que Pedro diz. Voltando, Pedro e Tiago. Volta para Pedro. Depois que ele fala dessa aprovação, ele diz o seguinte, olha, essa aprovação, ela vai render em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando ele vier, quando recebermos os galardões, e eu creio que a exemplo dos 24 anciãos, nós vamos pegar o nosso galardão, a nossa coroa e vamos jogar aos pés de Cristo. Mas você terá um galardão, embora ele não vai fazer muita diferença. Você pode falar, mas é claro que eu vou querer ficar com o galardão. Qual homem não ia querer? Pois na década de 90, nós tínhamos aqui as nossas conferências missionárias, hein? Os irmãos mais antigos vão lembrar. A gente chamava os missionários para vir, eram poucos, e a gente homenageava. A gente dava um presente para cada missionário. E um dia um veio aqui, um de nossos missionários, que a gente ajudava, e demos um presente para ele. E ele chamou uma senhora da igreja dele. Falou assim, olha, eu não posso ficar com isso, porque tem gente que trabalha mais do que eu. E deu para a mulher. Nem sei o nome dela. Eu acho que é isso que nós vamos fazer. Quando nós recebermos uma coroa, qualquer galardão, nós vamos falar, não, mas eu não mereço ficar com isso. Eu vou depositar ao pé de Cristo. As provações que você está passando, eu vou te render galardões. Prepare-se para entregar aos pés de Cristo. Vai ser revelado isso. E quando ele fala da revelação de Cristo, olha o que Pedro diz, que aí é interessante também no verso 8. Ao qual, falando de Cristo, não o havendo visto, amais.
no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Vamos pensar o seguinte: ele está escrevendo, Pedro, para aqueles dispersos, lembra do versículo 1? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. As pessoas dali, com quase toda certeza, elas não tinham visto Jesus Cristo. Elas não tinham visto. Mas ele diz que não tendo visto, vocês amam. Vocês não estão vendo agora, mas vocês creem. E vocês se alegram. E ele usa aqui a expressão com gozo inefável. Inefável são expressões que não tem como traduzir. É como se fosse linguagem de anjo. É palavra que você não tem como traduzir. Sabe aquilo que eu falo assim, olha, eu não sei te dizer o que eu estou sentindo? Isso é inefável. Nós temos uma palavra em português que nos outros países não tem, que para eles é inefável, é a palavra saudade. Saudade é típico do português. Você aí, cadê? A Nádia deve estar assistindo aí, né, Nádia? Lá em inglês eles falam, eu senti falta de você, não é? Fala, eu senti falta de você. Não, a gente sabe que chega em casa, né? O marido viaja e chega em casa, a mulher sente falta de você. Para nós, não. É saudade. Aí o que é sentir saudade? Então, é inefável. Saudade é saudade. É uma dor que não se explica. É um sentimento que é mais do que sentir falta. É uma coisa que só quem tem é que sabe. Isso é inefável. E Pedro está dizendo que estas coisas são inefáveis, porque eles não viram Jesus, mas eles criam. Hoje, irmãos, nós temos a Bíblia revelada, nós temos mensagens. Você aí que está no Facebook, aí me vendo, com certeza você tem a internet, porque você está me vendo aí no Facebook ou no YouTube. Então você procura e tem uma série de mensagens que você pode ver, mas mesmo assim tem gente que não abraça a fé. Não. Sabe, a fé é aquilo que a gente não está vendo e ama. Se você for comigo em 1 Coríntios, o que o apóstolo Paulo fala, citando Isaías, olha, 1 Coríntios, capítulo 2, que é isso, nós colocamos isso até em canções, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, deixa eu ir lá com você lá, no verso 9, olha o que ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, é isso que nós temos que fazer. Irmãos, olha a sequência. Nós passamos por provações necessárias, provando a nossa fé. Nós não vemos Cristo, mas amamos. Nós não estamos vendo agora, mas nos alegramos. De uma alegria que não tem como dizer. Como é que vocês alegram? Sabe que aqui, nesse templo, você que está em casa aí, olha, nós não podemos proibir as pessoas do grupo de risco. A gente recomendou que não viessem. E sabe o que eles fizeram? Vieram. E sabe por quê? Cadê a nossa, foi mencionada hoje, a senhora não é a mais, se a senhora é a mais idosa aqui que estava de manhã, irmã, fique tranquila, a sua aparência não diz nada, ele quis revelar porque é filho. O problema de ser filho pastor é esse. Filho, cadê? Pai pastor, né, Maria Isabel? O problema é que sempre vocês, lá, Maria Isabel, olha, é sempre o exemplo. Coitado, esse que é o problema, é que a senhora sofre. Mas, irmãos, seja qual for a nossa idade, sabe por quê? Nós estamos no grupo de risco e nós queremos correr o risco. Não porque estamos desafiando a ciência, de jeito nenhum, mas porque nós temos algo superior ao risco. Sabe por que o soldado vai para a guerra? Porque é superior à vida dele. Sabe por que os cristãos morriam no começo? Porque a fé era superior à vida deles.
Você tem que ter um objetivo superior à sua própria vida. É isso que ele está dizendo. Vocês amam alguma coisa que vocês não veem. Está acima da sua vida. E é isso que Paulo fala em Coríntios. Algo que a gente não consegue ver, que a gente não viu, mas Deus colocou no nosso coração. E se Deus colocou, é porque isso vem dele. E quem conhece as coisas de Deus é somente o Espírito de Deus e não nós. Então, o que eu sinto? Eu não sei. Eu só sei que eu sinto. Eu quero estar na presença do Senhor, eu quero estar com os irmãos, eu quero estar servindo a Deus, quer seja aqui, quer seja em casa, assistindo, quer seja com a pandemia, quer seja sem a pandemia, quer seja em São Paulo, quer seja em Manaus, tanto faz, nós queremos servir a Deus, e é isso que Pedro está dizendo. Nós vamos ter tentações? Vamos ter tentações. Nós vamos ter problemas? Claro que nós vamos ter. E o que é que vai nos levar além disso? É essa alegria. Que, voltando para Pedro, ele diz mais, volta para Pedro. Volta aqui, por favor, para mim, no verso 8. Quando ele fala desta alegria, gozo inefável e glorioso, no verso 9 ele diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia o Senhor Jesus nos resgatou. Um dia Ele olhou para nós e viu que nós somos pecadores, mas mesmo assim Ele quis nos salvar. Então a gente aceita a salvação, fica alegre. Essa alegria nos faz passar pelas provações, essa alegria nos faz pular esses obstáculos, essa alegria nos faz com que cada problema que a gente tem, a gente saia dele mais forte ainda. É isso que a gente vai fazendo, ficando mais forte, aprendendo com os erros, não errando de novo, e ficando mais forte, Para quê? Para que quando o Senhor Jesus for glorificado, nós ficarmos tão alegres, porque nós sabemos que quando Ele voltar, Ele vai nos buscar, porque nós somos salvos. Volta no começo do texto que eu li, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Se a finalidade é a salvação das nossas almas, a fé é o caminho que nos leva até lá. Por isso que em Efésios diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Se você não tem fé, que é o que Pedro está falando para aqueles crentes, fé é aquele que eles não viram Cristo, mas eles amam. Eles não estão vendo naquele momento, mas eles aprendem. Ele diz como que ele diz lá? Não visto, amam, mas se alegram. Por quê? Porque ele sabe que a salvação das almas vem pelo caminho da fé. E eu quero parar e pensar com você, como está a sua fé? Nós estamos tomando cuidado de uma série de coisas que nós nem sabemos. Irmãos, olha, nós colocamos isso. Nós colocamos a máscara. E é uma coisa muito interessante, né? Eu não vou ficar com ela aqui não. Mas você lembra que no começo não podia usar máscara? Agora tem que usar máscara. Aí alguns dizem que a máscara não resolve. E os outros nos obrigam a usar máscara e falando que outros dizem que resolve. Eu não sei se resolve. Não sou cientista. Mas eu vou dizer para vocês. Eu uso, não é nem pela fé, eu uso porque disseram que eu tenho que usar. Mas vamos dar um crédito, tá? Eu uso a máscara pela fé. Eu não sei se ela funciona. Só que estão me mandando fazer. Tanto assim que, embora obrigatório, alguns não querem usar. Aí tem que estar multado. Cristo não. Eu sei que Ele está lá. Não precisa de ninguém me mandar. Sabe por quê? Eu conversei com uma pessoa de outra igreja. E ela veio para a nossa igreja. E ela disse assim, na minha igreja, a gente faltava, era obrigado a ir na igreja. E aqui Vila São José, não, eu falei, não, aqui você não é obrigado. Você não é obrigado a nada. Sabe que você não é? Não é obrigado a vir na igreja, de jeito nenhum. A gente não fica ninguém na porta ali, ó, muito pelo contrário. Se quiser sair, a gente vai orar, te abençoando ainda. Pode ir, a gente não quer mesmo, não tem que obrigar. Porque você tem que ficar aqui pela fé.
E a fé é isso, é o que te leva para o Salvador. Por isso que Paulo, eu repito o texto, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esta fé que ele está dizendo, a salvação da alma, é a que ele menciona lá no capítulo 5. É a fé que nos guarda. O Senhor nos guarda pela fé. Então você é salvo, fique tranquilo, mas você tem que acreditar que você está salvo, porque a salvação está em Jesus Cristo. É isso que você crê? Então tá bom. Mas se você não crê assim, tem algo errado no seu pensamento. E você precisa de estudar mais a Bíblia ou de aceitar a Cristo. E por quê? Porque quando você chegar no céu, ou melhor, quando você chegar diante do seu julgamento, você tendo Cristo, você vai para o tribunal de Cristo. Você não tendo Cristo, você vai para o que a Bíblia chama de grande trono branco. E lá a sentença será uma só. Aqueles que têm fé em Cristo terão lugar, e aqueles que não têm fé em Cristo não terão lugar. É isso que a Bíblia diz. E você tem que tomar cuidado com isso. A fé é tão importante que eu quero terminar essa nossa mensagem de hoje, não com Pedro, mas em 1 João, que é uma carta que está aí do lado de Pedro, tá? 1 João capítulo 5, e eu quero terminar ali, para te convidar, para te fazer um apelo, para você ter fé em Cristo, para você ter fé mesmo no momento de pandemia. Talvez você esteja com alguém doente, talvez você tenha perdido algum ente querido recentemente, não importa. Talvez você esteja passando por provações financeiras, você pode jogar a culpa na pandemia, não importa, mas você precisa de ter a fé. E João, ele escreve na sua primeira carta, capítulo 5, verso 4, porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Nós já vimos isso na semana passada, os nascidos de Deus, que são aqueles que aceitam Cristo. Nós já vimos até o diálogo de João 3, hein? E eu vou ler de novo, então, com essa premissa. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O mundo a ser vencido é o mundo da Covid, é o mundo da pandemia, é o mundo sem Covid, é o mundo sem pandemia. O mundo a ser vencido é o mundo do seu coração. Esse mundo que deixa o pecado transbordar. Então eu peço para você, aceita Cristo, humilhe-se diante de Deus e você vai ter essa certeza, a finalidade da fé, que é a salvação da sua alma. Pensa nisso. Nós vamos continuar estudando Pedro e eu vou orar agora. E eu quero que você pense na sua vida nesse instante. Como está a sua fé? Talvez algum pecado tenha abalado a sua fé. Talvez a própria frieza. Talvez a falta de contato com os cultos. Não sei. Mas eu queria pedir para você voltar a ter a fé. A mesma fé que você já teve, a mesma fé que te motivou, e agora ela está aí arrefecida, ela está aí fria. Não, dá um ânimo nela. Não precisa de ver. Não peça prova para Deus. É bom, a gente ama sem ver mesmo. Mas se você não tem Cristo, sabe, você andou tendo fé em várias coisas. Você toma uma vacina porque você tem fé que ela vai te curar. A gente usa máscara porque manda, mas também porque a gente acredita, a gente tem fé de que ela vai nos proteger. Mas a única fé, com certeza, que nos dá a salvação, cujo objetivo é a salvação, é a fé em Cristo Jesus. Se você não tem, eu queria que você aceitasse Cristo. Diga para Ele, aceite. Ele é o Rei, Ele é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E se você que está em casa e quer confessar Jesus Cristo, pode colocar nos comentários, pode chamar a gente no particular, dizer eu quero aceitar Cristo, nós vamos conversar com você. E se você já tem Cristo, mas tem ficado muito frio, peça a misericórdia de Deus. Leia o Salmo 51, que é um bom incentivo para você, e peça a misericórdia do Senhor. Peça para Ele te devolver a alegria da salvação. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe
E muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou mesmo sendo pecadores. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa renovar a nossa fé. E se alguém aqui nesse templo ou que está assistindo ainda não tem Jesus Cristo, que hoje possa aceitá-lo como Salvador. Muda nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. O grupo de louvor vai cantar uma música ainda.